Vamos dar início, então, ao nosso culto de oração, nessa quarta-feira. Depois de sermos tão abençoados no curso de domingo, foi muito bom voltar, né? Depois de um período longo, sem estar presente no culto presencial com os irmãos, mas foi muito abençoador, né? A palavra de Deus, né, que o pastor Fábio trouxe foi assim, né? De despertar os nossos corações, de nos trazer firmeza no Senhor, que nós possamos continuar, né, nesses dias para frente com nossos cultos presenciais, né? Tomara, né, irmãos, que essa pandemia se acalme, vá diminuindo e a igreja, né, possa retornar. Em nome de Jesus. Vamos então orar, irmãos, dando início ao nosso culto. E logo após, então, os irmãos vão se chegando para conosco louvar ao Senhor. Vamos orar então. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos porque tu és um Deus bondoso e misericordioso. Nós te louvamos porque o Senhor és Deus sobre nós, porque o Senhor nos resgatou, ó Deus, do império das trevas, da perdição. Nós estávamos mortos espiritualmente e o Senhor nos deu vida, nos trouxe para Cristo. E hoje nós temos vida através do Pai, do seu Filho Jesus. Nós te louvamos por estas coisas maravilhosas que tu fizeste em nós e te agradecemos. Seja adorado, ó Deus, o teu nome, reconhecido entre as nações como o único Deus, porque sabemos que não há outro. Não há outro. Ó Pai, que neste momento em que nós nos reunimos como igreja do Senhor, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a tua igreja, trazer os irmãos, para unidos, ó Deus, estarmos aqui, prestando esse culto, ó Deus, a Ti. No momento em que nós nos separamos para a oração, para clamar a Ti, oração de exaltação ao Teu santo nome, oração de agradecimento e de louvor a Ti, pelas maravilhas que Tu tens feito, ó Deus, em nossas vidas, o Senhor tem feito sobre nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem com mão poderosa feito-nos ficar de pé. São incontáveis os motivos, ó Deus, que temos para engrandecer, para louvar e agradecer ao Senhor em nossas vidas. Portanto, que todos os dias nós vamos a entender, reconhecer e nos lembrar das maravilhas que tem feito sobre nós. Muito obrigado mais uma vez por tudo, que o Senhor direcione, ó Deus, tudo que iremos fazer aqui, neste culto. O Senhor mais uma vez use com poder e graça a vida do pastor Fábio, a nos ensinar através da pregação da tua palavra. Abençoe a todos os irmãos, traga a cada um deles a estar conosco aqui também, cultuando o teu santo nome. Fica conosco neste culto, nós te clamamos e te pedimos no nome doce de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos então abrir a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. 2 Coríntios 4, 13 a 18. É uma passagem que fala muito no meu coração, principalmente o versículo 16 e 17 e 18. E logo após, então, a gente vai passar para um momento de oração, em que nós apresentamos os nossos pedidos e agradecimentos ao Senhor. 2 Coríntios 4, 13 a 18, diz assim: está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos,
porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. O apóstolo Paulo falou aos Coríntios, né? Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, né? Mas o que não se vê é eterno. Amém? Fixamos os olhos, né, na glória eterna, né, na vida eterna, naquilo que permanecerá para sempre. Assim, a glória que nós há de ser revelada não pode ser comparada com os sofrimentos que passamos e enfrentamos neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor por essas verdades. Amém, irmãos? Vamos então passar a palavra aos irmãos que possam estar apresentando seus pedidos de oração ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor a saúde, a vida com o Senhor, sermos igreja do Senhor nesse tempo, porque nos faz mais vencedores em Cristo. É muito difícil, temos de lutas. Então, a gente tem a nossa mão, a nossa mente, o coração pode se voltar. É isso para as Escrituras. Graças a Deus por isso. Então, onde que houver, eleva os meus olhos aos montes de onde virá o socorro. O socorro é do Senhor. Amém. Então, quero pedir por nós mesmos, agradecer e também pedir. O Senhor continue nos guardando, pedir isso pela igreja do Senhor, para que seja cada vez mais avivada através da palavra de Deus. Amém? Amém. Quero agradecer a Deus o retorno, né, de domingo, um grupo expressivo, né, depois de 40 dias parado, sem um culto presencial. Continuar pedindo pelos pastores, Marcos, Benzi e o pastor Ronaldo. Já está melhorando, todos estão melhorando. As notícias são boas, estão melhorando. O pastor Alonso já saiu. Agradecer a Deus, né? Esse fato. E pedir pela igreja, né? Que, à medida que a gente vai retornando, os que estão, né, ainda com medo, e sem forçar, né, a barra, deixar que cada um volte espontaneamente, mas pedir a Deus que nenhum dos nossos, né, tenha desanimado, tenha por causa dessas paralisações. Pedir pela igreja como um todo, né? E domingo nós estaremos à noite, mais uma vez. Vamos fazer a assembleia. Já marcou, irmã Tereza, a conferência? Tira o áudio, irmã Tereza. Quer dizer, coloca o áudio, Tereza. No áudio. Pastor, o pastor Alonso é o diretor do Seminário Batista, é? Aham. É da Cabed lá. Entendi. Pode falar, Tereza. E é pastor da Igreja Batista Vera Cruz. Aham, entendi. Nós vamos fazer a conferência na sexta-feira à tarde. Vai fazer março e abril? Março e abril. Então, se a conferência manda fazer o parecer para os 2 meses, de repente a gente faz tudo domingo, para ganhar tempo.
Tá bom. Pedir para nossas vidas, nossas famílias, agradecer a Deus mais uma vez o fato de estarmos reunidos, mesmo online, e que Ele abençoe esse momento. Amém. Amém. Eu quero também, nesse momento, né, continuar pedindo a Deus pela minha família, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Quero colocar nas mãos do Senhor a vida dos meus sobrinhos, né, que Deus possa firmar os passos daqueles que já estão no caminho. Pela minha sobrinha lá no Rio, né, que se converteu não faz muito tempo e agora está lá no Rio trabalhando e está seguindo lá também na igreja. Pedir a Deus por ela, pela Cléo, Deus a ajude. E também quero agradecer a Deus, né, pelos irmãos, pela volta do domingo passado, agradecer ao Senhor, né, pedir a Deus que Ele confirme nos corações o desejo de adorar ao Senhor, né, aqueles que não foram, que o Senhor também possa incomodá-los, né, que se por negligência não estiveram, que coloque esse desejo, né, no coração deles de adorar ao Senhor. Esse é o meu pedido, pedir a Deus pela família, pela família aqui, né, pelo Josias, pela Ellen, pelas crianças. Deus os ajude. Esse é o meu pedido. Amém, amém. Eu também coloco a minha vida nas mãos do Senhor, né? Da minha família, da minha casa, de Laila e Jonas. E louvo o Senhor também pelo culto do domingo que tivemos, né? Foi muito bom. Apesar de hoje estarmos só nós três aqui, o culto online, os irmãos têm mais dificuldade, né, em estar presentes, mas que nós vamos a continuar orando também, né, pela vida espiritual dos irmãos da nossa igreja. Peço que os irmãos também estejam orando pela minha mãe, né, essa semana passada, já há algum tempo, né, nós, infelizmente, chega um momento em que, infelizmente, né, no relacionamento com ela e a doutrina, né, da religião dela, que são testemunho de Jeová, né, chega um momento em que eu tive que dar um basta na questão de falar sobre assuntos religiosos, né, com minha família, com minha esposa e filho. Mas, assim, às vezes é muito difícil, irmão, esse relacionamento devido a essa diferença, né? Eu considero que está como seita, irmãos. Testemunho de Jeová, então, às vezes, chega um momento que, para resguardar a minha família, eu tive que... E, às vezes, e fica muito difícil, né, muitas vezes, né? O relacionamento devido a isso. Mas que ela possa ser despertada pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, e que eu consiga transmitir a Cristo para ela, né, com amor. Mas é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Esse pensamento de que só, sabe, de exclusividade, de que somente eles estão certos e todo mundo, todas as outras religiões estão erradas. Isso traz uma separação muito grande, né, por parte da religião do Testemunho de Jeová, dessa, sei lá o que é. Mas que eu posso continuar orando, que o Espírito Santo pode fazer, né? Nós cremos, eu creio que o Senhor pode fazer a obra de transformação na vida dela, também não só na vida dela, mas do meu irmão, né, da minha irmã, que o Senhor possa ainda alcançá-los e eu possa ser instrumento, né, do Senhor para transmitir a Cristo e a salvação na vida deles também. Esse é o meu pedido. Mas só agradecer ao Senhor mesmo, né, pela minha vida, pela vida dos irmãos. Amém? Pedi ao pastor Fábio
pastora Vera, não, desculpa, minha irmã Vera, vai fazer essa oração então, e logo após então o pastor, Deus abençoe. Você orar também. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado, exaltado, glorificado, adorado, santificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por ter poupado nossas vidas, mas pedimos pelo Brasil e pelo mundo que ainda luta com essa enfermidade terrível, tem ceifado milhares e milhões de vidas. Não tem misericórdia das autoridades que têm negligenciado o socorro, o que é necessário, né, para que isso diminua e tenha um fim. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelo culto que estamos prestando ao Senhor, pela salvação, pela graça em nome de Jesus, pela salvação em Cristo Jesus, que o Senhor nos concedeu por pura bondade, misericórdia, amor e graça do Senhor. Perdão para os pecados que temos cometido. Pedimos pela igreja, por cada irmão, por cada irmã, por aqueles que estão internados, os conhecidos que temos notícia, que tenha misericórdia deles, da família, de suas famílias. Prepara-nos, Senhor, para estar diante da palavra do Senhor. Obrigado pela vida do irmão Fagner, que tem sido um instrumento para colocar no ar o culto, pela vida da irmã Tereza, que está hoje, por todos que têm participado e têm compartilhado conosco. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Vera, por cada um de nós, pelas nossas crianças, pelos que estão aniversariando essa semana, que o Senhor abençoe a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, reconhecer a soberania do Senhor sobre a nossa vida, o seu amor por nós, dando, Senhor Deus, para que a gente seja salvo em Jesus, por causa dos nossos pecados, ó Deus, não teria jeito para nós. E somos imensamente gratos por isso, somos a tua igreja, que estamos, ó Deus, gratos, muito agradecidos, felizes, alegres, ó Deus, por esse momento doce, um momento especial, onde a gente dá uma parada nos corre-corre do dia a dia, as lutas com netos, crianças, e que também é coisa boa, é privilégio. Mas onde a gente se ocupa tanto. Então, é muito necessária essa parada para cultuarmos ao Senhor. Obrigada, então, por esse momento especial, pelos irmãos que estão reunidos nesse momento, os outros que estão nos seus lares, que o Senhor os visite. Te agradecemos, Senhor, a bênção da leitura da tua palavra, que cala fundo no nosso coração. Obrigada, Senhor. Muito obrigada mesmo. Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades do tempo moderno e sinal mesmo de lutas, de fim mesmo de tempo, a gente não sabe quantas dificuldades que a gente passa, que a humanidade passa, e mesmo a igreja também. Nós queremos olhar para o Senhor e não olhar o tamanho da montanha, elevadíssimas nossas lutas e dificuldades. Às vezes a gente acha que não vai alcançar, mas nossos olhos estão olhando somente para o Senhor, buscando o Senhor, que o Senhor nos dê resposta nesse tempo, Deus, nos guarde, nos livre de todo o mal. E se algo acontecer, que possamos confiar no Senhor, no livramento do Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, cada um que aqui, ó Deus, mencionou pedido de oração. Certamente o Senhor ouve todas e atende segundo a tua vontade. Tanto do irmão Fagner, como da irmãzinha da Tereza, o pastor Fábio também, a Né, que está aqui agora presente também. Nós te louvamos, ó Deus, e lhe agradecemos as nossas vidas, que o Senhor só tem
guardado, livrado do mal. Ó Deus, nossos modo de viver, de caminhar, nosso olhar deve ser sempre para a palavra do Senhor. A gente vai encontrar alento para viver num tempo de dificuldades. Ó Deus, obrigado por essa semana, onde vem aí a semana onde dá-se ênfase ao Dia das Mães. Obrigado, ó Deus, por tua igreja, o carinho da igreja, tudo que está organizando, ensaiando, as crianças. Nós queremos te louvar, te bendizer, porque é privilégio ser mãe, é do Senhor, é graça. E sabemos que a gente não merece, mas temos filhos preciosos, graciosos, herança do Senhor. Ó Pai de amor, que possamos sempre pensar assim, agir deste modo. Os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre, seu galardão. Que bênção, que privilégio e que responsabilidade. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos sua misericórdia, Deus, para vivermos segundo a tua palavra, em família, como lar, com os nossos filhos, como mães. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, é que nós oramos nessa hora. Amém. Amém. Amém? Amém. Vamos compartilhar? Amém. Irmã Tereza, não esquece de levar as cartas, transferência de Caxias. Deixa já separado para levar domingo. Irmão, vamos prosseguir. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 1 ao verso 2, a parte A. 1 Coríntios 5, 1, 2a. Diz assim a palavra do Senhor. Problema na igreja de Corinto, impureza. Paulo faz algumas repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os de fora, entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos que, pela ajuda do Teu Espírito, tenhamos sabedoria para tirar lições para as nossas vidas da Tua Palavra. Decorrido tantos anos, mas os princípios, eles não se alteram, porque é palavra do Senhor. E pedimos, então, a direção do Teu Espírito e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje é ser de santos, porque eu sou santo. Irmãos, Deus sempre teve um povo para se relacionar. No Antigo Testamento era o povo de Israel. No Novo Testamento é a igreja. Algumas coisas mudaram substancialmente. Israel era todo judeu, era parte do povo de Deus. Era o Israel de Deus. Naturalmente, quem era crente entre o povo, Paulo usa uma expressão aos romanos para diferenciar isso. Ele chamava de israelita, quer dizer, os crentes. No Novo Testamento, o povo de Deus, a igreja, são seus filhos. Tem uma relação bem diferente. Lá era um sacerdote humano que mediava, né, o povo com Deus. Agora, somente Jesus Cristo, único mediador. Mas no que diz respeito, irmãos, a
a santidade, a santificação, a relação não mudou. O que Deus exigia do seu povo no Antigo Testamento é o que ele continua exigindo no Novo. Vamos ver, por exemplo, lá no livro de Levítico, Deus falando ao povo, capítulo 11, 44, 45, ele diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Essa expressão é repetida algumas vezes no Novo Testamento. O apóstolo Pedro, a primeira que estamos estudando domingo à noite, no capítulo 1:16, ele disse assim, vou ler 15:16. Pelo contrário, 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, toda a sua vida. Porque está escrito, Pedro está citando o texto de Levítico que eu acabei de ler com os irmãos. Levítico 11, 44, 45. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, a igreja de Corinto, rica em dons, fundada por Paulo, num contexto muito difícil, mas era uma igreja que trouxe muitos problemas. Mas os problemas de Corinto são para que a gente não incorra nos mesmos, né? Tudo que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, diz a palavra. Então, estava nesse momento da carta, Paulo vai abordar um problema extremamente sério no seio da igreja, porque um problema sério para ele resolver com a autoridade que ele tinha na igreja de Corinto. A questão era imoralidade sexual. Mas antes mesmo, irmão, de entrarmos na desagradável questão de Corinto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para as duas maiores realidades que têm afligido a muitos dentro da igreja. Além das questões na área sexual, são os problemas na área financeira. Os problemas sexuais e os problemas financeiros, lidar com o dinheiro. Em primeiro lugar, então, vamos falar um pouco sobre a questão do sexo. O sexo é uma bênção quando feito dentro dos padrões divinos. Mas é uma bênção, abro um parênteses aqui para dizer que é uma bênção muito pequena em relação à herança que temos nos céus. Na verdade, lá seremos seres assexuados. O sexo, que pode ser uma bênção aqui, perde de longe para tudo que vamos experimentar na glória do Pai. E
sabendo, né, que é uma área delicada, né, a estratégia de Satanás tem funcionado, mesmo na igreja. No mundo, irmãos, a gente sabe, e não é novidade para ninguém nos tempos modernos, né, que no mundo ensina-se o sexo livre, desde que se use camisinha, né? E como aquela propaganda hipócrita. Mas isso é o mundo, né? Ele trata as coisas assim. Se beber, não dirige, né? Pode fazer sexo quem quiser, procure ter um parceiro só e use camisinha, como se isso resolvesse as questões nessa área. É verdade, irmãos, que Corinto era uma cidade portuária. Toda cidade portuária há muito do sexo desenfreado, né? Droga, etc. e tal, criminalidade de toda sorte. Rio de Janeiro, Santos, os portos, né? Pelo Brasil afora. E Corinto era uma cidade portuária, né? Onde facilmente o sexo desenfreado é praticado em larga escala, né? Lá em Corinto, por exemplo, tinha as sacerdotisas do templo de Afrodite, prostitutas sagradas, né? Mulheres separadas para esse tipo de vida. Mas qualquer comportamento sexual, irmão, que transgride a norma cristã, a orientação da palavra, através das epístolas, tais como sexo antes e fora do casamento, até mesmo olhares maliciosos, trazem consequências desagradáveis à vida espiritual do crente. Muitos têm afundado nesta área, nós sabemos, né? E até mesmo liderança, né? Tem perdido, tem atingido as suas vidas espirituais de maneira absurdamente desagradável e ruim. Interrompe, na verdade, né? Interrompe a vitalidade e a alegria espiritual. Tudo, na verdade, fora dos padrões de Deus, né? Causam situações desagradáveis. Frustra a bênção da comunhão, afeta a comunhão com Deus e afeta a comunhão com os irmãos. A gente sabe disso, não é novidade. Isso, Corinto não foi a primeira, nem vai ser a última, né? Nos nossos dias acontece muito isso. As pessoas escorregam para o erro e eles sentem muito, perdem muito da sua comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, né, é forte arma dos inimigos da igreja, de Satanás e toda a sua hoste infernal, né? São armas que eles sabem que podem atingir a vida do crente e trazer a falta de alegria, a falta de paz, a falta de comunhão, a falta de ânimo, etc. e tal. Mas a questão, irmãos, é que a forte tentação em questões sexuais, como arma do diabo, tem feito, como eu disse, estragos na igreja contemporânea. Invadiu a igreja de forma terrível. Pastores
até mesmo pastores. Uma vez que entre os irmãos tem sido comum a prática da separação. Desquites, divórcios, até mesmo pastores. E o que é pior, às vezes o pastor se separa e se une a uma outra dentro da própria igreja, né? A gente conhece alguns casos. Não podemos julgar também, né? Porque cada caso é um caso, mas o certo é que Deus não aprova essas coisas. Envolvimento de pastores com membros, homossexualismo, que é uma questão delicadíssima para se lidar hoje, né? Em razão do amparo legal, né? A gente precisa ter muita sabedoria para lidar com essas questões. A morte mesmo desse autor, desse ator, né, que morreu ontem, e que era casado com um homem, um pastor, que eu não sei, eu vi, né, nas redes sociais, acho que em São Paulo, ele chegou a falar um absurdo de que ele iria orar para o rapaz morrer. Quer dizer, ele está arriscado a enfrentar agora, né, julgamento por causa dessa palavra imprudente, né? A gente não pode olhar para as pessoas assim, não aprovar a situação, mas, de alguma maneira, amá-los e orar por eles. A exposição, irmãos, do problema de Corinto na igreja local. Trazer para a nossa realidade. O que acontecia lá? Um caso de incesto, que é uma união ilícita entre parentes próximos. A mulher não era a mãe dele, era madrasta. Vivia ou casada com o pai e ele se relacionava com ela. Um membro da igreja, né? O rapaz era membro da igreja, com a madrasta dele. A gente não sabe se essa mulher era viúva, se era desquitada, divorciada. O certo é que convivia com o pai dele e ele mantinha uma relação com ela. Isso, irmãos, olha que tem, imagina esse caso há 2000 anos. Há anos recentes, né? Isso causaria um impacto terrível no seio da igreja, né? Mas imagine isso há 2000 anos, né? 2000 anos. Então, Paulo diz que era um caso gravíssimo, né? Que chegou a causar estranheza até mesmo nos de fora. Quando ele fala gentios aqui, porque na concepção bíblica os coríntios eram gentios, mas quando ele fala gentio aqui, são os de fora, os que estavam fora na igreja. Olha só o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Quer dizer, ninguém conhecia um fato desse fora da igreja e estourou essa bomba dentro da igreja. Eles estavam transgredindo a lei de Deus, a lei, né, que Deus deu ao povo judeu, Levítico 18. Levítico 18, versículo 8, que eu leio. 18:8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Deuteronômio 22:30. de Deuteronômio.
Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. 27:20 de Deuteronômio. 27:20. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. Quer dizer, era uma pessoa maldita, né? Herdava a maldição por causa dos seus atos. Amós 2:7. Deixa eu ver se eu acho Amós aqui. Amós, profeta menor. Amós 2. Amós 2:7. Diz a palavra do Senhor assim. 2:7 de Amós. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanará o meu santo nome. E isso também era uma afronta à própria lei romana daquela época. Pois bem, irmãos, a igreja foi chamada para uma vida de santidade. Quando Paulo diz que todo crente é um santo, porque ele foi separado para a vida de santidade. 1 Pedro 1,16, que eu já li, né? Pedro citando, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Hebreus 12:14 diz, persegui, ou segui, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, é fato que todo crente foi chamado para a vida de santidade, e a gente deve perseguir, né? Viver essa vida de modo digno do Evangelho e do Deus do Evangelho. O caso de Corinto em si mesmo já era gravíssimo. O que incomodava mais o apóstolo, né? O caso era gravíssimo, mas o que incomodava mais o apóstolo era a passividade da igreja. A igreja aceitou aquilo de forma natural. A insensibilidade da igreja, né? Paulo denunciou isso como mais grave ainda. 5:2 de 1 Coríntios. 5:2, a parte A. E contudo andais ensoberbecidos e não chegaste sequer a lamentar o fato, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, irmãos, nas próximas semanas, a gente vai ver como Paulo tratou de maneira abrangente, né? Tratou o caso para que aquilo não prosseguisse e fosse motivo para outros casos. Tal situação, então, demanda 3 atitudes da igreja, que nós vamos ver nas próximas quartas-feiras. Primeiro, a necessidade de disciplina. Segundo, a necessidade de convicções claras. Terceiro, a necessidade de pureza. Com relação às finanças, irmãos, e aqui
a gente conclui, porque eu disse que eu trataria dessas duas questões. Vou ser mais breve na questão das finanças. Algumas noções básicas. Eu trabalhei em banco, eu sei, eu já vi de tudo nessa área. Pois bem, é que a gente deve nunca se endividar fora de um limite, né? Por exemplo, a própria lei estabelece, quando a pessoa vai pegar um empréstimo, né, chamado consignado, aquilo só pode entrar, creio que em 30%, né? Porque tem gente que pega empréstimo, tem cartão e usa de forma desordenada, de forma descontrolada, e isso vem causar muitos problemas. A vida financeira afeta com toda certeza a vida espiritual de todos, muito em especial do crente, né? A pessoa afeta a sua vida física também, biológica, né? É motivo de preocupação, dorme mal, não tem cabeça para estudar, para trabalhar. É uma coisa, né? É uma coisa que deve ser tratada de forma pessoal. Cada um tem a sua vida financeira e deve ter muito cuidado com isso. Na igreja, por exemplo, todo cuidado é pouco, né? A igreja que pastor pega dinheiro com membro da igreja, emprestado, e a gente conhece alguns casos. Isso é terrível, né? E também alguns querendo, né, pegar dinheiro com o pastor, essa relação não dá certo, né? Se puder dar, dá, mas emprestar para depois ter problema para receber, e aquilo vai dar sérios problemas. Na igreja, então, a gente deve levar, né, muito a sério a questão das finanças também, né? É muito, muito complicado. Há pessoas que não têm controle, não têm planejamento, não têm nada. Eu tiro por mim. Em toda a minha vida, eu nunca me endividei além, eu sempre fiz com sobra do que eu tinha, do que eu ganhava, para não ter problema de insolvência, de não poder pagar, até mesmo em coisas facilitadas. No tempo do banco, tinha uma caixa lá que era um jurinho muito baratinho, e aquilo vinha oferta de tudo que é jeito, das empresas, através da caixa beneficente do banco. Eu comprei algumas vezes, uma máquina de escrever que eu precisava, trabalhar fora do banco, fazendo imposto de renda. Eu comprei uma máquina fotográfica, quando começaram a surgir aquelas boas máquinas, mas sempre dentro de um limite e muito, muito aquém do que eu podia. Eu tinha oferta de poder comprar mais, mas eu evitava de tudo que é jeito. Quando eu comprei a minha primeira casa, a segunda casa, primeiro eu financiei, depois eu comprei uma casa que é minha ainda, lá no IPS. Eu precisava dar uma entrada, que era uma casa bem melhor. Eu procurei meu pai, me emprestou. Falei, você paga quando você puder e tal. Uma semana eu procurei ele, paguei. Arrumou dinheiro onde? Não, eu vendi meu carro. Que é isso? Vendeu seu carro? Eu não sei ficar com dívida na cabeça, né? Eu imagino o pastor, né? Que não está conseguindo só acertar seus compromissos. Eu conheço alguns casos que têm levado o ministério à bancarrota, a um total desajuste. Então, aprendamos então esses dois princípios, né?
que as questões na área sexuais e área financeira devem ser motivo de muita oração e de muita sabedoria para a gente não se envolver com problemas, né, nessas duas áreas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Depois vamos, então, semana que vem, aprender que há necessidade, sim, de disciplina, há necessidade de a gente ter convicções bem claras. Isso tudo está nos próximos capítulos e versículos. E a necessidade de pureza dentro da igreja. Vamos ver esses 3 temas nas próximas partes. Que Deus abençoe a irmã Tereza, a irmã Denise, que está também ouvindo, a irmã Neia, os familiares das irmãs, né? Que Deus abençoe aí Tereza com os netos, com a filha, o genro, o irmão Fagner, com a família. E nós aqui também, que Ele nos abençoe e nos guarde, nos livre. E até domingo, irmãos, querendo Deus. Domingo vamos compartilhar, depois, irmão Fábio, vou passar o texto, o tema. A prova da fé. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, que temos já, vamos para o 3º domingo estudando essa carta, essa epístola. A prova da fé. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela é viva e eficaz. Ela traz instrução em todas as áreas da nossa vida. Ela nos dirige, nos exorta, nos condena e nos faz ver, Senhor, que o melhor é seguir os caminhos do Senhor, a orientação do Senhor, Amém. Lutar contra o pecado, porque ele ainda habita em nós e ele quer fazer estragos na vida de cada um de nós. Que o Senhor tenha muita misericórdia e derrame muita graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos dê sempre muita paz. Amém, amém e amém. Amém. Terminamos cedo hoje. 8h30. De cantar mesmo. Amém. Eu estou sem um cantor cristão aqui. Vera está querendo. Ela está com um cantor aqui, mas não tem o índice para a gente ver. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Olha a turminha aí, o Natan, o Jonas. Jonatas. Jonas. Não é você não, filho. Tá pensando, Jonas, beijinho para Jonas. Jonas, Natan e Jonas, tchau. Estão jantando aí, né? Estão aí, né? Então tá bom, irmão. Até domingo, querendo Deus. Beijinho. Amém. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe. Você riscou até o rosto, né, menino? Você virou uma folha, né? Você rabiscou tudo. Eu virei uma folha. Dá tchau pra Tereza aí. Fala tchau pra desligar. Tereza, tchau. Aqui, ó. É aqui, ó. Tá sem áudio você, Tereza. Tchau, Tereza. Tira a gravação aí, você tá gravando isso.